Vamos falar de uma questão vamos falar da liberdade de expressão, falar de cultura, né? Uma notícia aí interessante é a seguinte, até uma notícia meio velha, mas a gente não comentou, né? O Roger Waters, né? Principal compositor do Pink Floyd e tudo mais, é, foi demitido pela BMG, que é a gravadora alemã da qual para a qual ele trabalhava, com a qual ele tinha contrato há 7 anos, né, por causa de declarações sobre Israel. Né? Ele foi demitido, a gravadora abriu mão. E olha que o currículo do Roger Waters é um currículo na casa dos que vale aí 2,4 bilhões de reais. Né? O valor em reais é esse, 2,4 bilhões, é muito dinheiro. É o quanto vale a obra do Pink Floyd aí, do ponto de vista dos direitos autorais e tudo mais. Né? Então, ele foi demitido da gravadora dele, provavelmente vai romper o contrato aí, por causa das declarações que ele deu sobre não só sobre Israel, mas também sobre a guerra na Ucrânia, né, que ele apoiou a Rússia abertamente. Ele foi até na ONU, fez um discurso aí apoiando a Rússia. Né? É interessante, né, Vicente? Sabe o que é interessante aí? É o seguinte, é que quando saiu The Wall, né? Eu era adolescente, cara. Eu devia ter uns 15, 16 anos. E ele não foi censurado, né? Lá ele denuncia o nazismo, o fascismo, né? Porque aqueles martelos, aquilo tudo é para fazer uma alegoria, assim, da suástica e etc, né? E aí a denúncia do nazismo lá é explícita, né? E é gozando assim que nem os nazistas censuraram o Roger Waters, mas os sionistas estão conseguindo censurar. Então isso é uma coisa um pouco complicado, né? Do que eles têm tanto medo, não é? Vocês sabem, não é? Uma coisa assim que sempre foi famosa na religião judaica é o debate, não é? Os judeus debatem. Se você vai numa sinagoga, se você vai num congresso, até em questões de língua, eles vão debater. Se você pega, por exemplo, aí eu não sei os nomes direito, né? Mas se você pega, não sei se é a Torá, né? Mas eles têm um livro que tem lá o texto da Torá. Mas você tem em volta os comentários dos rabinos mais ilustres. E são polêmicos, né? Um diz uma coisa, outro diz outra. Então eu queria perguntar para o sionista o que aconteceu. Eles esqueceram do judaísmo? Eles não estão afeitos mais ao debate, eles não conseguem mais debater, eles têm que apelar para a justiça, para a censura. É esse o papo agora? Sabe o que é gozado? É que é você imaginar o quanto o sionismo ele pode ser judaico. Né? E não sou eu que digo isso. Qualquer rabino mais ortodoxo, qualquer pessoa com um pouco mais de conhecimento do judaísmo vai de encontro ao sionismo. Então isso é uma farsa imperialista. E é isso que tem que ser denunciado. É disso que eles têm medo, que a denúncia realmente revele o que eles são, não é? Que lá não tem nada de judaísmo. O que tem lá é uma superestrutura política. Então, esse papo de ser judeu, de ser antissemita, de não sei o quê, é uma conversa para desbaratinar a verdadeira discussão. Né? Isso para mim é evidente. E nessa questão dessas censuras, elas vão circular. Né? Isso não está acontecendo no Brasil, né? Era normal que acontecesse lá fora também, por que não? A indústria cultural ela é a mesma, né? Ela é um monopólio. Então eles vão ter uma voz hegemônica mesmo, eles vão ter uma voz contrária a esse texto que eu estou falando de vocês, né? Que você tem a discussão, o diálogo, etc. É muito triste ver isso, né? Isso aí, Chico, eu passo a palavra. Pois é, né? O pessoal você vê que não tem nada a ver. Muitos judeus dizem que os sionistas não são judeus. E que, inclusive, muitos judeus é, colocam aí que o sionismo está criando um problema grande para os judeus. Né? Sim, para o mundo inteiro. Mas foi uma coisa que é engraçada, né? Você começar a pensar assim, que essa discussão que ela vai para o tom religioso, ela começa a gerar uma loucura atrás da outra. Você já ouviu um papo aí de que Jesus é palestino? De que Então. tá voltando um papo furado, que é um papo. Esse papo é um papo furado. E esse sim é um papo antissemita. Falar que o judeu é o povo que matou o Cristo. Que papo é esse, moçada? Isso é um papo da Idade Média. E eu já ouvi uns tiozinhos assim, não é? Fazendo essas confusões, não é? Então, e se você fica nessa discussão política, Islã, judaísmo, você vai fazer uma discussão maluca, porque a discussão ela tem uma lógica diferente.
né, a religião. E a política, ela pega a religião e transforma numa superestrutura. Você acha que eles vão se pautar por um princípio religioso? Eles vão usar uma palavra qualquer para criar igual eles estão fazendo, criar uma dissimulação, né? É triste ver isso, sabe? Eu acho isso horrível porque uma coisa que poderia ser uma discussão prolífica, olha o que virou, né? Virou um papo furado para justificar um genocídio. Exatamente, né? E aí a gente tem o Roger Waters teve muitos casos. Ele citou que tinha uma época que ele tinha no show, ele tinha um porco voador gigante que tinha lá ah, vários símbolos religiosos, principalmente a estrela de Davi, o crucifixo e a lua crescente, né? Tal, como uma crítica às religiões em geral, mas ele foi processado pelos sionistas, por causa da estrela de Davi ali presente, ele teve que tirar. Ele falou, pô, mas tem todos aqui, não é uma coisa assim, né? Tem todos os símbolos aqui, né? Mas ele teve que tirar lá e tal, porque não Não, pode e ter tem essa outra crítica. coisa também, sabe, Chico? A gente tem que tomar cuidado com o seguinte, né? Ninguém é obrigado a gostar de religião nenhuma. Se você tem aversão ao cristianismo, por exemplo, eu não gosto do cristianismo, sabe? Eu chego até a achar certas imagens assim aversivas, né? Eu, se tivesse um filho, não ia deixar ele entrar numa igreja, não, para ficar vendo aquele Jesus todo fodido. Eu acho aquilo horrível, cara. Uma É, religião baseada na tortura, no sofrimento, é em um que o negócio. filho entrega. É atroz, um filho entrega o pai para ser torturado na mão dos seus inimigos. É essa a religião. Então, aí se eu pego e falo isso, eles vão dizer: olha lá, o Vicente é um cristofóbico. Não é isso, não, companheiro, só não concordo com essa doutrina, não gosto dela, não sou obrigado a gostar. Né? Porque daqui a pouco volta que era um papo bolsonarista que tinha um tempo atrás, de que se você não é católico, tal, você é uma má pessoa. Que papo é esse, companheiro? Os católicos que estão aí espalhados pelo mundo, ver se esse pessoal aí é gente boa, né? Vamos tomar cuidado, tá? Religião é um papo furado quando ela vira discussão política. Sempre dá essa conversa mole. Né? Aí vira essa conversa, aí você é cristofóbico, antissemita, não sei o quê. Companheiro, vamos deixar uma coisa clara: o Islã é uma religião semita. Então, se você está matando o palestino, você é o antissemita. Isso tem que ficar claro. Né? E ninguém aqui está falando de religião. Nós estamos falando o quê? De uma língua, de uma comunidade, de uma tradição, sabe? De um viés civilizacional. Então, que papo é esse? Né? É isso aí, Chico. Eu passo a palavra para você. Beleza, vamos